Outro assunto, nós vamos falar para vocês, é em relação à destinação final dos documentos. O nome diz destinação, você vai encaminhar de forma final, a pá de cal, onde que vai finalizar o ciclo de vida dos documentos. E nós temos somente duas hipóteses de destinação final dos documentos. A primeira hipótese é a eliminação. A segunda hipótese é a guarda permanente. Primeira, eliminação. Segundo, guarda permanente. Segunda, guarda permanente, né? Vamos lá. O que é a guarda permanente? É quando o documento é recolhido para o arquivo permanente. A partir do momento que ele foi recolhido para o arquivo permanente, nós tiramos algumas conclusões. Primeiro, esse documento tem valor histórico. Nem todo documento administrativo vai possuir valor histórico. Nem todo. Quem vai definir se vai ter valor administrativo, vai ter valor histórico ou não, vai ser a tabela de temporalidade. Se possuir valor histórico, ele será recolhido e ele será, qual que é o termo técnico? Guarda permanente. Ele permanecerá no arquivo permanente, não é isso? Já a eliminação, o nome diz, ele será o que? Destruído, eliminado. Ele não tem valor mais administrativo e ele não possui valor secundário, valor histórico-cultural. Então ele será o que? Eliminado. Moral da história, resumo para vocês, mapa mental. A destinação dos documentos, duas hipóteses. Guarda permanente ou eliminação. Não existe a terceira. Fique ligado, uma dica para vocês, agora, né? Quando os documentos são recolhidos para o arquivo permanente, jamais serão eliminados. Nós já vimos isso lá na teoria das 3 idades. Eles jamais serão eliminados, né? Nesse sentido, vamos fazer uma questão de concurso para nós, né? A destinação final dos documentos devem ser a eliminação, a guarda temporária do arquivo intermediário, a guarda permanente ou a eliminação por amostragem. Questão super errada. Por que essa questão está errada? Porque a destinação final dos documentos tem somente duas hipóteses. Ou terá guarda permanente, ou ele será o quê? Eliminado. E não guarda temporária de arquivo. Isso aqui viajou na maionese. Isso aqui está errada, essa questão do MPU, técnico administrativo do CESP 2010. Ela está errada, essa questão. Vamos tratar agora de outro assunto. Sobre a transferência e o recolhimento dos documentos. Nós já vimos isso nessa mesma aula, um pouquinho anteriormente. Só que agora nós vamos o quê? Nós vamos detalhar um pouco mais a transferência e recolhimento, né? Transferência vai ser a passagem do documento do arquivo corrente para o arquivo intermediário. Essa é a fase da transferência. Já o recolhimento é a entrada de documentos nos arquivos permanentes em conformidade com a tabela temporal. Ou seja, é a entrada do documento na onde? No arquivo permanente, chama-se recolhimento. A transferência é a entrada, né? É a transferência da onde? Para o arquivo intermediário, né? Intermediário. Olha só, com base nesse exemplo aqui com vocês, depois eu retorno o slide para vocês. Olha, nós vimos aqui, a primeira situação, ele foi produzido aqui, ele foi eliminado na mesma fase. A segunda fase, ele foi produzido na fase corrente e foi eliminado já aqui na segunda fase. Foi transferido. Terceira fase, ele foi transferido para a fase intermediária, recolhimento da terceira hipótese. E, finalmente, a última hipótese, ele não passou pela fase intermediária e foi diretamente para a fase permanente. Estamos falando de quem? De associações, custos internos, folha de pagamento, escala de férias. São as hipóteses possíveis sobre recolhimento e transferências, né? Conclusões importantes sobre isso. Nem todos os documentos passam pelas 3 fases do seu ciclo de vida. Há documentos que são recolhidos da fase corrente diretamente para a fase permanente, como já vimos em exemplos anteriores. Os documentos podem ser recolhidos tanto nos arquivos correntes como intermediários. Recolhidos para onde? Para os arquivos permanentes. Para os arquivos permanentes. Ok? Legal. Frequência de uso dos documentos. Gente, o nome diz, frequência de uso dos documentos. Qual é a quantidade, como que esses documentos estão sendo utilizados na organização? E na arquivologia, nós temos o quê? Nós temos, esse assunto está intimamente vinculado com o ciclo vital dos documentos. Que ele pode ter uma frequência alta, média ou baixa utilização. É a frequência de uso.
A partir da frequência de uso, detalhe importante, não está no material. Preste atenção. Com base na frequência de uso, que nós iremos elaborar, analisar a tabela de temporalidade. É com base nessa tabela, com essa frequência de uso, que nós iremos utilizar, né, elaborar nossa tabela de temporalidade. Muito fácil, meus alunos. Pense comigo. Ciclo de vida, corrente, intermediário e permanente. Valor primário, que é o valor administrativo, valor primário, que é o valor administrativo, secundário, não é isso? Na corrente, ele tem o quê? Alta frequência de uso, então ele tem o quê? É um documento ativo. Já no intermediário, o primário, ele é o quê? Baixa frequência de uso. E finalmente o permanente, temos secundário, que ele tem o quê? Baixa frequência de uso. Baixa frequência de uso. Então o aluno tem que ter essa percepção e fazer toda essa vinculação em relação à tabela de temporalidade, vinculada com o quê? Com a teoria das três idades, que são os arquivos correntes, os arquivos intermediários e os arquivos permanentes. Vamos fazer uma questãozinha, mais uma questão, ver como é que esse assunto é cobrado na prova de concurso público. Questão do CESP, Defensoria Pública da União, cargo arquivista 2010. Arquivos correntes devem ser mantidos próximos dos usuários diretos em razão da frequência com que são consultados ou da grande possibilidade de uso de documentos nessa idade tem. A questão está mais do que correta. Corretíssima essa questão. Então a questão está certa. Por que ela está certa? Porque ele tem que ficar mantido de acordo com a frequência, tem que ficar com a idade. Alta frequência, corrente. Média frequência, intermediária. Baixa frequência, arquivos permanentes. Os arquivos permanentes. Outro assunto em relação vinculado à tabela de temporalidade. Chama-se localização dos arquivos. Os arquivos. Olha o verbo. Aliás, aqui, ó, dois arquivos, plural. Eles podem ser localizados próximo ao local de produção ou afastado do local de produção. O aluno vai ter que saber, uma banca de concurso público, quais as hipóteses que os arquivos deverão permanecer próximo ao local de produção ou afastado. Mas a regra está muito fácil, gente. Pensem comigo, antes de ver a teoria. Se tem alta frequência de uso, ele vai permanecer onde? Próximo do local de produção. Se ele tem baixa frequência de uso, ele vai ficar o quê? Ó, distante do local de sua produção. Até por uma questão de economia. Então, o arquivo corrente, o arquivo primário tem alta frequência de uso, ele tem que ficar o quê? Próximo do escritório, no local onde está sendo feita a produção dos arquivos. O arquivo intermediário, ele tem um arquivo valor administrativo também, média, frequência de uso, mas ele vai ficar distante do escritório. E finalmente o permanente, um valor secundário, baixo, distante do escritório também. Essa é a questão à localização. Outro assunto vinculado à tabela de temporalidade, chamado descentralização e centralização dos arquivos. Gente, descentralização, ele está o quê? Descentralizado. Então o arquivo ele vai ser o quê? Setorial, o arquivo do setor. A centralização, o nome diz, o arquivo central, ele é o arquivo centralizado. Então nós temos o arquivo grandão, gigantesco, que é o arquivo geral, que é o arquivo central. E nós temos outros arquivos menores, que é chamado de arquivos setoriais, que é a descentralização do arquivo. Pensem comigo, quais documentos deverão permanecer nos arquivos setoriais? São os documentos dos arquivos correntes, porque estão em produção, têm alta frequência de uso. E os arquivos centrais? O arquivo central é da idade intermediária. Então vão ficar no arquivo porque tem baixa frequência de uso, mas possui ainda valor administrativo. Possui valor administrativo, são os arquivos centrais. Ou seja, o arquivo setorial é um arquivo descentralizado, situado em cada setor de trabalho, no local onde são mantidos os arquivos correntes da organização. Claro, porque tem o quê? Uma alta frequência de uso. Então, arquivo setorial. Então, para os arquivos correntes, arquivos setoriais. Não esqueçam disso. Tá? Arquivo central, também chamado de arquivo geral. É um arquivo centralizado que recebe os documentos correntes dos diversos setores da organização. Constitui-se em uma unidade responsável pela normalização,
dos procedimentos técnicos aplicados aos arquivos de uma administração. É o arquivo central. É o arquivo central. Os arquivos gerais ou centrais são os que se destinam a receber os documentos correntes provenientes dos diversos órgãos que integram a administração da estrutura, ou seja, são os arquivos intermediários. Os arquivos intermediários. Vamos exercitar um pouquinho, vamos fazer uma questão de concurso recente, CESP, DPU, Arquivista 2010. A economia na gestão dos arquivos justifica a descentralização do arquivo intermediário? A questão está o quê? Errada, gente. Por quê? É do arquivo o quê? É o arquivo corrente. O arquivo intermediário, ele não é descentralizado, ele é o quê? Centralizado. Questão fácil, mas questão pegadinha, questão que o aluno tem que prestar muito atenção, senão ele vai ser induzido ao erro a marcar correta. Entenderam, gente? Aqui a palavra correta seria o quê? Corrente. Ou eu tirava essa palavra des, seria centralizado, intermediário, aí estaria super correta esta questão. Estaria super correta a questão. Poxa, assim nós concluímos a nossa super aula de arquivologia, tabela de temporalidade. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.